Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio sobre como programar melhor. E nesse episódio a gente vai construir outro relatório, que é o de ressuprimento. Porém, com um adicional, tá? Você vai construir a tela de filtro do relatório, ou seja, a tela que é exibida antes do relatório em si ser exibido. Ela tem por objetivo diminuir ou filtrar, né, o que vai ser exibido no relatório em questão. O que vamos fazer é parametrizar o relatório. Então, sem mais delongas, bora para o mão na massa, bora para o código. Bom, agora que a gente está aqui na nossa área de trabalho, vamos diretamente abrir o nosso sistema para a gente ver o que a gente vai fazer no episódio de hoje. Para você entender um pouco melhor um relatório de ressuprimento, que vai ser esse que a gente vai chamar aqui, ao clicar aqui, nesse item de menu, é aquele que exprime quais produtos precisam ser comprados. Desse modo, o estoque não fica vazio. Agora vai um aviso, tá? O objetivo é que você entenda melhor sobre programação ASP.NET MVC. Sendo assim, a gente vai focar na lógica e ferramentas de programação, não na regra de negócio, que pode até ser bem mais complexa que isso, ok? Então, a gente vai ter uma estrutura nova para esse relatório. O relatório anterior, quando a gente clicava no item de menu, a gente exibia já o relatório. Esse relatório aqui, ele vai exibir uma tela de filtro, que serve para, é claro, filtrar informações a exibir no relatório e também parametrizar, tá? É muito comum em relatórios assim no meio corporativo. Agora a gente vai para o Visual Studio para a gente criar o relatório propriamente dito, ok? Então, vamos lá. Eu já deixei aqui preparado. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, criar o nosso controller. Esse controller é muito importante, tá? É claro, é o início de tudo. Aí, copiei, colei aqui. Aí a gente tem aqui também. Eu vou apagar essas paradas aqui, porque a gente vai mudar, tá? Vamos aqui, vamos criar um filtro. E o index vai deixar do jeito que está. Eu vou colocar um int mínimo. O que eu estou fazendo aqui? Bom, esse action filtro se encarregará da tela de filtro em si. Já o index, ele vai exibir o relatório em si, tá? Vamos trocar também no layout, porque o que acontece? Ele está chamando aqui, né, aqui nesse item de menu, ressuprimento. Só que agora vai chamar ressuprimento barra filtro. Então a gente precisa trocar aqui no nosso layout. Aí o que a gente tem aqui? Ó? Ressuprimento. Aí a gente vai trocar, eu já tenho essa linha aqui, porque fica mais rápido do que digitar tudo. Pronto. Basicamente o que eu fiz é trocar o action e o controller, tá bom? Então agora a gente tem um relate ressuprimento controller. Então isso aqui já basta para ele apontar para o local correto. Pronto? Só que não, é claro que não, né? A gente está apenas começando, meu caro padrão. Agora a gente tem que codificar as telas, tá? Vamos começar com a tela de filtro. Eu acho mais interessante a gente começar por este lado. Então a gente vem aqui, vamos chamar todas as telas de filtro, porque é interessante que você tenha um padrão, tá? Então vamos aqui, ó, View Page Eraser, e vamos colocar um nome específico aqui, tá? Eu já tenho fonte e eu vou copiar aqui para você, ou melhor, vou colar aqui para você e eu vou explicar, ok? Bom, vamos lá. Opa, duas vezes aqui. Não sei por que ficou esse negócio aqui. Bom, basicamente aqui a gente está mostrando o título. Aí a gente tem aqui uma série... tudo começa com uma row, ou uma coluna. A gente está fazendo, dizendo que... Ou melhor, uma linha. E aqui a gente está ocupando toda a área, dando uma margem, né, 12 colunas, dando uma margem de 15 pixels nela. Então a gente está ajustando a nossa tela, né? Aí aqui a gente está centralizando, então vai ter, a tela vai ficar centralizada na tela, depois a gente, ou no browser, a gente vai exibir aqui o título, que é exatamente esse que está aqui, View Bag Title, e uma mensagem. Essa mensagem vai ser importante no momento que a gente, por exemplo, errar, né? O usuário errar
alguma coisa, algum filtro não ser o correto, um valor muito grande, sei lá, qualquer coisa. Então você exibe uma mensagem ali, tá? É uma boa opção você fazer dessa maneira. Aí aqui a gente está usando um post, veja que aqui a gente não está usando Ajax, não vamos usar Ajax, então é uma forma diferente que a gente tem feito até então, tá? E está apontando para o filtro do Relate Ressuprimento Controller, ok? E aqui nós temos duas linhas, uma com um text box chamado mínimo, ok? Quantidade mínima, e aqui uma outra linha com um botão de submit, que eu chamei lá de exibir relatório. Vou colocar aqui, exibir relatório. Pronto. Entendeu? Então é isso aqui que a gente precisa. Um relatório bem simples, bem singelo. Agora, para testar, a gente vai precisar alterar uma coisa lá no nosso controller. A gente precisa alterar isso aqui. A gente precisa incluir, né, a chamada aquela view. Tem que ver se está certinho. Relato suprimento view, CS HTML. Beleza. Bom, por hora, eu vou até comentar isso aqui, porque senão não dá nem para a gente testar, né? E eu vou, pronto, fazer o build. Bom, como você pode ver, o relatório ele é bem simples, a nossa tela de filtro ela é bem simples, mas serve exatamente para aquilo que a gente precisa, que é fazer uma parametrização. Nesse caso aqui é uma parametrização. A gente diz qual é a quantidade mínima que um produto deve ter lá dentro do estoque. O que tiver menos, os produtos que tiverem menos que aquela quantidade mínima, serão exibidos no relatório e terão um valor lá de compra. Então vai ter a quantidade em estoque e a quantidade de compra, valor de compra, quantidade a ser comprada, ok? É basicamente isso que a gente precisa fazer. Então, agora quando a gente clica no ressuprimento, não vai exibir o relatório em si, até porque a gente não fez ainda, né? Mas vai exibir essa tela de filtro aqui, ok? Que por hora não faz nada, é só ser exibida, beleza? O que a gente precisa fazer agora é a validação do campo, tá? Ou seja, a gente vai verificar, porque isso aqui é obrigatório, né? Essa quantidade mínima aqui, ela é obrigatória a ser digitada, ok? Então, para isso, a gente também tem um código aqui, e esse eu vou mostrar para você, que é bem interessante. Presta bastante atenção aqui no código que eu vou mostrar para você, tá? Então, como é que a parada tá aqui? Olha que maneiro, olha que maneiro. O que acontece aqui é o seguinte, tá? A gente está usando esse método para fazer o get, olha só, né, o action filtro, e para fazer o post. Na verdade, a gente poderia colocar aqui request HTTP método igual a post também, né? Mas para qualquer outro método, né, a gente vai fazer uma outra chamada. Então, o que acontece? Quando a gente clicar no item de menu, ele vai normalmente exibir essa tela de filtro, né? Esta página de filtro. Então, ele vai cair aqui, tá? Olha que interessante, a gente está usando o request.http method, entendeu? Como a gente não informou aqui em cima que o filtro, esse action aqui, ele é um HTTP post, put ou get, alguma coisa, então ele admite esses métodos aqui sem problema nenhum. Isso aí já é padrão do ASP.NET MVC. Quando for get, a gente vai exibir a tela de filtro. Quando for post, né, ou qualquer outro, a gente vai validar o valor mínimo digitado, né, a quantidade mínima digitada. Então, para isso, olha só, outra coisa interessante. A gente vai obter da requisição via form. Como assim? Bom, a gente está pegando aqui, né? A gente está enviando, ó, isso aqui é um begin form, né? Um post, e a gente vai enviar o que? A gente vai enviar esse text box aqui, este valor do text box. Eu ainda posso melhorar um pouquinho. Vamos colocar aqui ainda o type dele, né? Medic. Pronto, vai ficar um pouquinho melhor. Ah, é claro, tem que colocar a vírgula. Então, o que acontece? Esse mínimo aqui vai ser validado aqui. Primeira coisa, ele vai obter do form, porque a gente está enviando pelo form.
E aí tem que ser igualzinho, tá? Aí a gente está validando se é um inteiro válido. Aí ele vai jogar nessa variável aqui, né? Eu estou usando isso para isso, o try parse da int, da classe int, e verificando. Se ele for menor ou igual a 0, ou seja, tem que ser maior que 1, então eu vou preencher o viewBag mensagem informe a quantidade mínima do produto. E vou exibir a mesma view, sacou? Caso contrário, eu vou redirecionar para o action index e vou passar o parâmetro mínimo, tá? Estou utilizando um objeto anônimo aqui. Show de bola! Vamos testar, vamos ver se essa parada vai funcionar, tá? Vamos ver, eu vou colocar um breakpoint aqui, porque eu acho que vai ficar mais interessante a gente depurar essa parte, tá? Que aí você vai entender melhor o que eu estou falando, que é bem interessante, tá? Ele vai ser enviado aqui via query. Ah, se bem que a gente ainda não fez esse aqui, né? A gente não fez esse action ainda. Tá bom, não tem problema não. Primeira vez ele demora pra caramba para executar. O que a gente vai ver aqui? Bom, inicialmente, diferença nenhuma, né? Ele vai chegar aqui, sei lá, colocar qualquer coisa. Ó, entrou aqui. Ó, o mínimo aqui, posiciona em cima, tá 0. Então, eu vou lá, F5, aí ele vai, ó, informe a quantidade mínima do produto. Sacou? Agora eu venho aqui, exibir relatório. Passou. Aí ele vai fazer o redirect to action, só que não existe, é claro, né? Então, vai dar um erro. Mas olha aqui, note que ele passou na query string, aquele valor que eu digitei. Olha que interessante. Tá? A gente não precisa informar qual é a string, fazer isso aqui não. Quando a gente já executa o redirect to action com um new aqui, né, passando esse objeto anônimo, magicamente ele faz isso por nós. Ele que eu falo é o .NET, o ASP.NET MVC. Ok? Então, o que a gente vai precisar fazer agora? Bom, é claro, a gente vai precisar fazer o action do relatório. Eu também já tenho esse código aqui que eu vou colar e vou explicar porque ele vai ser bem breve, tá? Bom, interessante que esse método aqui, ele retorna ao filtro, olha aqui, redirect to action filtro, tá? Caso ele não tenha sido informado, tá? 0. Bom, você pode até pensar aí, como assim? Sempre o parâmetro vai ser informado, porque aqui no meu filtro eu estou obrigando isso. Só que não. Por quê? Porque o usuário pode acessar a URL diretamente, a URL do relatório diretamente, sem o parâmetro. E se a gente não fizer essa que eu chamo de uma salvaguarda, por exemplo, a gente pode quebrar o nosso código, sacou? Bom, a gente precisa criar um método do model também, tá? Mas eu estou explicando aqui como essa parada funciona. De repente você está se perguntando, ah, tá com erro, tá com erro. A gente vai criar. Fica quietinho aí, calma, presta atenção. Então, olha só. Isso aqui é uma salvaguarda para se o caso do usuário não informar algum filtro que é obrigatório, parametrização que é obrigatório, a gente redireciona novamente para a tela de parâmetro. Ok? Isso aqui é uma coisa muito importante você pensar em todas as telas que você fizer que precisem de uma tela anterior, né? Porque é fogo, cara. Link, o cara pode chegar aqui e digitar. Simplesmente vai passar. Isso aqui, assim, ó. Por exemplo, ele vai chegar aqui ressuprimento. Agora não existe ainda o action, né? Mas ele poderia muito bem fazer isso sem passar nada, entendeu? E isso ocasionaria um problema muito sério. Beleza, tá faltando esse aqui, recuperar relatório de ressuprimento, o método do model, mas primeiro vamos fazer uma modificação na nossa view, porque já tem uma view ali de relatório, tá? Essa aqui. Vamos renomeá-la, vamos partir para a view, que vai ser mais interessante, que a gente vai saber quais dados, quais informações nós precisamos, tá? Informar. E é óbvio, né? Eu tenho essa view todinha aqui e eu vou explicá-la para você. Vai ser muito mais fácil, mais ágil dessa maneira, tá? Bom, primeira coisa que eu estou fortemente tipando esta view, ou seja, eu vou precisar de um view model. Vamos já criar esse view model?
vamos chamá-lo de relate resuprimento ViewModel. E vamos colocá-lo onde? Lá nos locais que a gente guarda os nossos ViewModels, ok? Então, vamos aqui criar uma classe simples. É óbvio que eu tenho o código desse ViewModel, ele é também bastante simples, tá? Pronto. Basicamente, a gente tem o código produto, o nome do produto, quantidade em estoque do produto e o valor que deve ser comprado, né? O que deve acontecer, quantos eu devo comprar daquele determinado produto para que ele atinja um ponto ideal, né? Digamos assim, tá? Ok. Então, magicamente, agora passa a não dar mais erro, né? Não exibir mais o erro. Ok. Então, o que a gente precisa aqui, né? Falar, layout, isso aqui é uma HTML normal. O que acontece? A gente tem isso aqui, né? O nome do título, a gente tem alguns estilos, porque é para modificar o tamanho, né? A largura de algumas colunas e a ordenação do texto dela, ou melhor, alinhamento do texto dela, tá? Frufru assim para o relatório ficar bonitinho e tal. O logo, mais um título aqui, que é o título que vai ser exibido no relatório propriamente dito, né? E aí a gente tem a informação aqui no table também, né? Aí as colunas, ok? E aqui as linhas, onde as informações serão exibidas propriamente ditas. Nada demais nesse relatório, isso aí você já sabe, você já é fera nessa parada, tá? O interessante é a mecânica que a gente está fazendo aqui de filtro, tá? E é claro, você está aprendendo algumas coisas, eu vou te falar mais algumas coisas, né? Reforçar mais algumas coisas agora, que vamos tratar finalmente aqui do model. Bom, eu costumo deixar os métodos que estão correlacionados próximos uns dos outros. No caso aqui, eu deixei próximo do recuperar relato de posição estoque. Então, eu já colei aqui o método que eu tenho, eu vou explicar para você. Bom, primeiramente ele está retornando aquele ViewModel que a gente acabou de criar, ok? Então ele vai ser retornado para o relatório. Ok, então a gente está aqui conectando, é claro, no banco de dados, usando um contexto do banco de dados, e vamos obter dos produtos, da entidade de produtos, que estiverem ativos, é óbvio, né? E a quantidade em estoque está menor ou igual que o mínimo. Eu vou tirar esse igual, agora que eu pensei melhor. Só menor que o mínimo. Se tiver igual ao mínimo, tá bom. Vou deixar lá, né? Porque senão vai dar zero ao comprar. Então, aqui a gente ordena e aqui a gente faz uma segunda ordenação, tá? Então, estou reforçando isso aqui para você. Você pode concatenar várias ordens, tá? Order by, depois then by, descending by e tal, e por aí vai. Uma outra coisa nova que a gente tem também é, na hora que nós estamos fazendo um select, nós estamos projetando a informação que a gente está recuperando do banco de dados no ViewModel, a gente pode usar campos normais ou podemos fazer contas. Podemos concatenar um campo com outro. Isso é perfeitamente possível. No nosso caso aqui, eu estou pegando o valor mínimo, estou subtraindo da quantidade em estoque. Já que eu vou mostrar somente os valores as quantidades, né, os produtos que possuem quantidade de estoque menores que o mínimo, eu nem preciso me preocupar com essa conta aqui dar um valor negativo, tá? Porque se não tivesse isso aqui, eu mostrasse todos, né? Imagine que tivesse lá uma quantidade de estoque, sei lá, de um produto X, tenha 100 itens daquele produto, só que o mínimo era 50. Se eu fizer isso aqui, ó, 50 menos 100, vai ser menos 50, correto? Mas como eu tenho isso aqui, nunca vai acontecer essa situação que eu acabei de relatar, ok? Então, vamos agora à compilação. E, é claro, vamos executar para a gente entender melhor o que está se sucedendo, tá? Esse negócio aqui, ele mexe, eu esqueço. Number ou numeric. Nunca lembro, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver que bicho vai dar. Não, não quero. Então, agora a gente vai executar a nossa aplicação e vamos ver exatamente o que ela vai produzir. Tá? É isso mesmo, é number. Vou colocar aqui, sei lá,
10. E exibir relatório. Agora eu já informei alguma coisa. Ele, tem 1 aqui, né? Esse 1, que a quantidade é 1, e eu preciso comprar 9. Correto? Olha que show. Então agora eu vou colocar aqui, sei lá, 50. Quantidade mínima, digamos que seja 50. Então tem que aparecer alguns a mais. Olha que legal. Então, esse aqui continua, só que agora falta comprar 49. Esse aqui falta comprar 40. Esse aqui 36. Como você pode ver, está fazendo a conta certinho, funcionou direitinho. E agora, é claro, né, você já consegue pensar numa maneira de criar telas de filtro para os seus relatórios. Cara, show de bola! Então a gente terminou por aqui. Espero que você tenha gostado. Pacas, que a força esteja com você. Fui!